Que este vídeo seja a chama que aquece seu coração, iluminando seu caminho com a luz do amor e da aceitação. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. A melhor maneira de regenerar sua coluna vertebral é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um sistema poderoso por si só. Ele ativa a região lombar da coluna vertebral de maneira extraordinária, fortalece os músculos ao longo da coluna vertebral, dando-lhe um reforço, de modo que, à medida que a pessoa envelhece, o colapso da coluna vertebral que causa o pensamento dos nervos não acontece. E se já houver danos, a melhor maneira de regenerar sua coluna é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Para praticar o Yoga Namaskar, você precisará de uma condição estomacal leve, ou seja, aproximadamente 1h30 de intervalo após a refeição. Se você não atender a essa condição, por favor, não faça essa prática específica por enquanto. Agora, aprenderemos o Yoga Namaskar. Essa é uma série de 7 passos. Ele demonstrará um ciclo completo. Por favor, observe. Fique em pé com os pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha os braços e os ombros soltos e relaxados. Olhos abertos. Concentre-se em um ponto à sua frente. Quando seu foco estiver firme, mantenha o Namaskar juntando as palmas das mãos na frente do peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, leve as mãos para cima da cabeça. Ao expirar, leve as mãos para baixo, de modo que a parte de trás das palmas das mãos fique atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve as mãos para baixo na frente do peito. Esse é o primeiro passo. Você fará a mesma coisa mais 2 vezes. Segundo passo. Ao expirar, emita um som vindo da cavidade da garganta. Terceiro passo. Durante todo o tempo, seus dedos devem estar juntos, apontando diretamente para cima, mesmo quando você coloca as mãos atrás do pescoço. Quando você levanta as mãos, faça uma inspiração completa. Quando você as abaixa, faça uma expiração completa com um som. Depois de fazer isso 3 vezes, em seguida, agache-se. Quarto passo, ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo na frente do peito. Em seguida, ao inspirar, estique as mãos logo à sua frente, os dedos apontando para frente. Ao expirar, fazendo o som, traga-as de volta ao peito. Faça isso 3 vezes. Quinto passo, ao inspirar, leve as mãos para cima.
Ao expirar, leve-as para baixo, atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, abaixe-as na frente do peito. Ao inspirar, estique as mãos à sua frente. Ao expirar, de volta ao peito. Mais uma vez, sexto passo. Inspire, mãos para cima. Expire, para baixo. Inspire, para cima. Expire, para baixo. Inspire, mãos estendidas. Expire, mãos ao peito. Agora, sétimo passo. Ao inspirar, estique as mãos para frente, traga os joelhos para o chão, incline-se para frente e coloque a testa no chão. Estique os braços acima da cabeça, apoie as palmas das mãos no chão, coloque as mãos juntas de modo que os polegares e os dedos indicadores se toquem, formando um triângulo. Os cotovelos devem estar levemente flexionados. Esse é o Balasana. Permaneça nessa posição até que sua respiração se estabilize ou por um mínimo de 2 minutos. Em seguida, levante-se gentilmente e volte à posição inicial. Isto é um ciclo de Yoga Namaskar. Observaremos algumas modificações e correções. Se você tiver dificuldade para se agachar, você pode colocar um apoio de cerca de meia polegada ou 1 polegada de espessura abaixo dos calcanhares e agachar-se, garantindo que os pés fiquem paralelos um ao outro. Para algumas pessoas, ao colocar as mãos atrás da cabeça, os dedos estão apontando para trás. Os dedos devem estar apontados para cima. Além disso, a cabeça tende a se inclinar para baixo. A cabeça deve estar reta. Não mova as mãos muito rápido ou casualmente. Deve haver uma leve tensão nos braços enquanto você faz o movimento. Sadhguru, como você sugere que questionemos apropriadamente uma autoridade, sem sermos desrespeitosos com eles? Porque, desde a nossa infância, fomos ensinados a obedecer aos mais velhos, porque eles sabem melhor e estão certos. Mas eles são apenas humanos, e é possível que estejam errados ou que cometam um erro de julgamento. Então, você acha... Eu não estou falando apenas no contexto dos pais. Podem ser líderes políticos, cientistas, especialistas. Eu também. Líderes espirituais também. Como podemos questioná-los a olhar para além do paradigma tradicional? Do mesmo jeito que você está fazendo agora? Sem ser desrespeitosa, eu entendo, mas é possível que eles considerem isso como uma contestação à sua autoridade. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Por favor, nunca faça tal vulgaridade que você reivindique respeito. Você só pode merecê-lo. Você não pode reivindicar. No momento em que você reivindica, torna-se vulgar, sim ou não? Então, você está em um nível acima de alguém e exige respeito. Ou a única coisa estúpida que você fez foi que você chegou aqui alguns anos antes da outra pessoa e reivindica como eu sou veterano? Isso deve estar acontecendo na faculdade também? Eu sou um ano à frente, é melhor você me respeitar? Apenas um ano antes eu entrei na faculdade e agora sou superior, ok? Portanto, esta é uma triste realidade que está bem estabelecida no mundo, que, em nome da religião, em nome da autoridade, em nome da parentalidade, de muitas maneiras diferentes,
Nós tentamos estabelecer que a autoridade é a verdade. Não, a autoridade não é a verdade. A verdade é a única autoridade. É por isso que juventude e verdade. A verdade é a única autoridade. Nada mais é autoridade. Portanto, se quando eu faço uma pergunta a pessoa enlouquece, veja, se você faz uma pergunta e a pessoa enlouquece, é porque ela não sabe a resposta. Suponha que você vá fazer uma prova e olha para o questionário, você não sabe nada, você não enlouquece? Da mesma maneira eles ficam loucos, por que você não entende? Olá? Veja, eles lhe deram um questionário. Você não faz ideia. Você enlouquece ou não? Então eles também enlouquecem. Portanto, você deve entender e ter um pouco de compaixão. Quando você faz uma pergunta e o outro enlouquece, isso significa, obviamente, que ele não tem uma resposta. Então você deve ter compaixão. Considere porque eles são veteranos, ok? Eles vieram antes de você, mas eles não são melhores do que você, então eles enlouquecem um pouco. Por favor, dê-lhes um pouco de espaço. Fazer o quê? Eles cresceram um pouco mais do que você. Mas, ao mesmo tempo, não há necessidade de alguém sucumbir a isso. Está tudo bem, não há necessidade de confrontar as pessoas. Uma pergunta, antes de tudo. Veja, uma pergunta é uma ferramenta. Uma pergunta é uma ferramenta para se ir um pouco mais fundo, não é? Mas alguém faz uma pergunta para provar um argumento. Isso não é bom. Portanto, não faça uma pergunta a seus pais ou a qualquer outra pessoa apenas para provar seu ponto de vista. Não, faça uma pergunta por ser uma pergunta genuína. Então, as pessoas me perguntam, Sadhguru, que tipo de pergunta nós podemos fazer, o que não podemos perguntar? Eu digo que mesmo que você tenha a pergunta mais idiota, se isso significa algo para você, significa algo para mim. Se não significa nada para você, não pergunte tais coisas estúpidas, porque isso não significa nada para mim também. Mas se significa algo para você, talvez seja uma pergunta estúpida, alguém vai pensar que é uma pergunta estúpida, mas se significa algo para a sua vida, significa muito para mim. Então, por favor, certifique-se de que suas perguntas são genuínas. Quer você pergunte a um pai, ou a um líder político, ou a um líder espiritual, não importa a quem diabos você faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, você deve entender que o propósito de se fazer uma pergunta é de se expandir para além do que você sabe, para entrar em um território onde você não sabe nada. Esse é o propósito de se fazer uma pergunta, mas se você faz uma pergunta para provar que eles são estúpidos, então talvez eles fiquem bravos. Veja, você está entrando no território deles agora, mas tenha certeza de que na sua vida, porque a sua vida não é apenas sobre a sua vida, como você conduz a sua vida determinará a natureza deste mundo, não é? Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Essa é a natureza desta cultura. Veja, até mesmo quando entidades que consideramos divinas apareceram, na Índia, tudo o que fizemos foi fazer perguntas, perguntas sem fim. Quando Shiva veio, sua esposa Parvati o deixou louco com 1 milhão de perguntas. Quando Krishna veio, Arjuna fez 1000 perguntas. Perguntas, perguntas e perguntas. Tenho que lhe contar isso. Nós estávamos caminhando no Tibete. Um grupo de pessoas de quase 42 países diferentes. Então, um indiano estabelecido nos Estados Unidos queria fazer uma pergunta. Eu disse, você pode perguntar? Imediatamente ele ergueu a mão e se levantou. Ele fez uma pergunta que durou mais de 8 minutos e sem parar. Eu disse, veja, esta é uma pergunta muito longa. Então eu disse aos outros, porque eles estavam todos assim, porque eram de nações diferentes, eles não conseguiam entender aquela pergunta. Eu disse, veja, essa é uma pergunta típica indiana. Pergunta dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta.
Os indianos são especialistas nisso porque têm 15 mil anos de cultura. Eles elaboram perguntas como essa. Não importa que Shiva venha, que Krishna venha, eles querem pregar uma peça nele. Essa é a intenção? Daí eu disse, veja, essa é uma questão tipicamente indiana. E tentei explicar a eles o que é uma mente indiana e por que ela faz tais perguntas. É uma coisa tão cultural. Depois, uma senhora chinesa disse, Sadhguru, eu trabalhei nas Nações Unidas. Até mesmo lá, somente os indianos faziam perguntas? Nós nunca fazíamos perguntas, só os indianos faziam perguntas o tempo todo? Eu disse, isso é a Índia. Você disse que uma pessoa pode desatar os nós da vida por si mesma ou com a sua ajuda. Como uma pessoa deve proceder para concretizar isso? Em primeiro lugar, por que você está tão cheia de nós? Por que você está dando nós em si mesma? Afinal de contas, você possui apenas um único fio de vida. Esse único fio, por que você está deixando ele todo cheio de nós? Veja, os dois extremos da vida estão fixados. Se você vê esta vida como um fio, os dois extremos dela estão fixados, nascimento e morte. Me diga, como você dá nó em um fio que está fixado em duas extremidades? Você deve ser um verdadeiro veterano, algum tipo de especialista em dar nós. Se as extremidades do fio não estão fixadas, então você pode dar nós. Se as duas extremidades do fio estão fixadas, como você dá nós nisto? Quando você é tão especialista em dar nós, o que fazer? É muito difícil dar um nó. Quando ambas as extremidades do fio estão fixadas, elas estão fixadas? Estão fixadas ou não? No nascimento e na morte está fixado, não está? Portanto, como você dá um nó nisto? Ele nem mesmo pode ter nós. A vida não tem nós. É apenas que, por causa de uma sensação de insegurança tão terrível dentro de você, um terrível volume de cálculos aumentou em sua mente. Por causa desses cálculos, tudo parece cheio de nós. Não, mas e o meu karma? Karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento se você estiver disposto. Porque ambas extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? Se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. De qualquer maneira, é assim que a vida seguirá. Portanto, o que há nisso? Apenas viver totalmente, isso é tudo que há. O mais intensamente possível. Se essa intensidade vier,
se tiver que vir. Se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre. E todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará. Você vai simplesmente ficar tranquilo. Quando você atinge a tranquilidade suprema, as pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia. Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade. Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade não como letargia, eu estou falando de tranquilidade como a vida é. A vida é tranquila. Só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. Eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário eu poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E especialmente, se estes pratos não forem reais, você tem que criá-los e mantê-los equilibrados, sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer. Quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada, isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. Quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Mesmo aí você quer desatar o nó em sua meditação e você me quer em parceria, fazendo este ato tolo. Ontem foi o dia de definir o plano orçamentário da Índia, então eu pensei, deixe-me ver o que está acontecendo com o orçamento. Será que deram algum benefício fiscal para o yoga? Então eu liguei a televisão, queria ver o que estava acontecendo com o plano orçamentário indiano, e quando eu liguei tinha uma propaganda chamada Babalu ou algo assim. O nome do produto é Babalu.
Este babalu é um chiclete líquido, um chiclete de mascar, ok? É um chiclete, você mastiga para os seus dentes ficarem limpos e cheirarem bem, o que seja. Tem uma forma líquida. É chamado de babalu e você pode estourar em grandes bolas. Então essa propaganda do babalu é uma animação. E esse personagem de desenho animado chega e ao invés de espremer o líquido dentro da boca, ele espreme no espelho. E o líquido simplesmente escorre pelo espelho. Novamente ele espreme no espelho. Olhando para o espelho, ele espreme em sua boca no espelho e o líquido simplesmente escorre. Então ele se dá conta, ele pega e coloca para dentro e assim grandes bolhas saem e tudo mais. Essa é a propaganda. Eu só estava pensando, o mundo inteiro é simplesmente isso. Se você tentar alimentar a imagem no espelho, se você tentar, sabe, falar com a imagem no espelho, se você tentar fazer qualquer coisa com aquela imagem no espelho, é apenas uma grande perda de tempo. E especialmente se for um espelho distorcido, é uma grande tolice. Isso é tudo que está acontecendo neste momento. O que quer que esteja acontecendo na imagem no espelho de sua mente, você cria todos os tipos de imagens e brinca com elas incansavelmente, porque de alguma maneira, você nunca esteve interessado na criação do Criador. De alguma maneira, você é tão horrivelmente egoísta que você acredita que um dia irá criar algo maior do que a criação, algo mais interessante do que a criação. E esta é a sua dor, esta é a sua perda, este é o seu nó. Se você não sofrer, a vida não será boa. Você deve sofrer, sabe? Aquele que consegue ignorar uma criação desta magnitude e magnificência, se ele não sofrer, qual é o sentido da vida? Ele deve sofrer. Seu sofrimento não está acontecendo por causa de algo. Seus nós não estão acontecendo por causa de algo. É somente porque você está envolvido demais com a sua própria criação. Você não tem olhos para a criação do Criador, não existe outra razão. E não me peça para ser seu sócio nesse negócio. Eu não entro nesse jogo. Isso é coisa sua, sem sentido. Meu negócio é outro, meu negócio é com a criação do Criador. Para mim, isso é bom o bastante. Isso não é apenas bom o bastante, é muito bom. Eu não estou ocupado forjando a minha própria criação. Eu acho tolice criar qualquer coisa nesta cabeça, então eu não faço nada. Meu cérebro pode ser vendido porque ele não é utilizado. Ele não está trabalhando hora extra e nem noite adentro, ele simplesmente não é utilizado. Eu só o utilizo muito vagamente, apenas quando é necessário, só isso. Fresco. Novinho em folha, sabe? Modelo antigo, mas novinho em folha. Então você e seus nós não existem nós, porque as duas pontas do fio estão fixadas. Como pode ser dado um nó?
Se uma das pontas ficasse solta, seria possível dar nó? As duas pontas estão fixadas, sem possibilidade de dar nó. As erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos haverá um estímulo extra em todas as energias que atuam neste planeta. Todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando e como ele está girando ao redor do Sol? E como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo, você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da 6ª série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas. A ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema, e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema. Então perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo, é como se parece assim. Daí elas disseram, as erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos,
elas estarão em uma frequência muito alta, um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que, nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não, não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar? Mas se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo? Isso é verdadeiro com todas as forças no universo? Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma,
ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas... algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é o momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo? Ou calamidades para o mundo? Ou as nações começarão a atacar umas às outras? Eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens. Seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos, vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso, que essas erupções solares foram marcadas no calendário yógico no passado.
Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos, eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece, em nenhum momento. Porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos. Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade. Mas se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer, não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem, a roda traseira estava derrapando um pouco porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa
que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência, para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação. Há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução. Estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.